Fala galera, aqui é o Adriano, mais conhecido como Kaiba. Vou fazer esse vídeo aqui, começando agradecendo os últimos likes, os últimos views. A gente tem aumentado muito o nosso alcance, tanto no Facebook quanto no próprio YouTube mesmo. Queria dar um joinha pra vocês dessa vez, muito obrigado mesmo pela força. E o assunto de hoje é Breakers of Shadows. Bem, a partir de agora eu vou chamar o Breaker of Shadows de Bosch só. Bosch é um dos melhores busters da história do Yu-Gi-Oh! É complicado até mesmo a gente fazer um top 10 das melhores cartas dele, porque tu olha pro spoiler do Buster e tu já vê mais de 10 cartas. Então, esse final de semana foi o Sneak Peek. Não sei se vocês tiraram alguma coisa boa ou não, espero que vocês tenham tirado. E aqui eu vou falar um pouquinho mais das cartas que, na minha concepção, não é qual é a melhor e qual é a pior, longe disso. Mas é alguma das cartas que vão influenciar esse meta de 2016. Um fato novo, o Sneak no Brasil na data certa. Quer dizer que as coisas começaram funcionando muito bem em 2016 e esperamos que elas continuem assim. Então vamos lá então. Fiendish Rhino Warrior. O Fiendish Rhino Warrior, ele é uma carta que veio... Todo mundo inicialmente pensa em Barnabias. Eu acredito que não seja só o Barnabias que vai ser beneficiado com ela. Eu acredito que o DDD também vai ser beneficiado. Nos dois decks nenhum eu considero meta atualmente, apesar de eu volta e meia jogar de Barnabias, eu não considero o deck mais meta, eu considero um deck que faça frente ao meta. É uma carta muito boa, ela dá uma estabilizada no próprio Barnabias, ela ajuda muito o DDD consegue utilizar agora a Tour Guide bem, é uma carta interessante para se usar já no DDD. Acredito que ela vai ser relevante no meta sim, porque a gente vai acabar vendo eventualmente algum Barnabias ou algum deck assim perdido do meta. E eu acho que vale fazer essa menção ao Fiendish Rhino Warrior. Quarking Mirror Force. Quarking Mirror Force é uma carta que eu gosto muito. Já venho utilizando ela já em testes aqui, jogando com os decks OCG. Ela dá uma limitada no cara, em ela acerta os monstros. Ela meio que te prepara um campo que tu consiga lidar. Alguns decks até já que estavam a cargo de mais for fun, assim como o Flufal, que eu venho observando já faz um tempinho já, ele pode utilizar ela muito bem, porque os monstros são setados, tu vai destruir eles e tu vai acabar dando ATK no cara. Tem alguns decks muito interessantes, tem alguns decks que são afetados negativamente muito forte, como o próprio Barnabias também. E acredito que de repente ela começa a aparecer, que depende muito do meta, né? A ocasião do meta vai dizer o que é, qual das Mirror Forces novas que vai ser realmente efetiva. Então o pessoal andou utilizando muito Storm Mirror acabou chegando a um topo de 50, 55 dólares, agora ela estabilizou nos 30. E a Quark é uma carta que vale a pena dar uma atenção, porque eu acredito que ela vai ser bem útil. Divine Providence. A Divine Providence é uma carta que ela é TCG exclusiva, uma TCG exclusiva, tem uma artwork muito bonita por sinal. É uma carta que ninguém estava esperando, que ela comba já com a Ariadne. Ela é uma carta muito interessante. Eu acredito que alguns decks talvez consigam fazer um uso dela. É um metacall que eu estou fazendo completamente nessa lista. Talvez ela nem precisasse estar aqui, ou estivesse abaixo. Mas eu achei uma carta muito interessante. Eu queria fazer uma menção a ela, porque ela nega qualquer coisa, uma counter tap, e ela é uma TCG exclusiva. Volta e meia no TCG a gente tem umas TCGs exclusivas que são realmente muito poderosas. Eu lembro há épocas atrás, quando lançaram a Tour Guide, os japoneses olharam a Tour Guide e tipo, como assim inventar esse bicho? O próprio Aluri também, que foi muito influente durante um bom tempo. Born Tengu também. E é uma carta que tu tem que olhar e se ela não tiver valorizada, não vale nem a pena passar, porque de repente tu deixa ela guardada e ela dá uma valorizada e aí sim ela vai ter um uso mais efetivo. A Ariadne. A Ariadne, como vocês sabem, ela proporciona alguns combos meio insanos. Ela é aliada ao Draco Slayer, no caso, né? Apesar disso, eu acho que ela não vai ter uma importância tão grande, apesar de ela ser um bicho realmente muito forte, um monstro que vai dar uma guinada. Porque tu tem que utilizar muita counter trap. Apesar de a gente ter essas 3 Solens, a gente ter Solemn Warning e mais alguma outra coisa que os decks Ruby já usam.
como as Horns, mas não vai influenciar muito. Em compensação, ela é uma carta que não pode passar desapercebida. Eu acredito que o rating dela não vai ser muito baixo, aqui pelo que a gente viu nos kits do Sneak. Ela não tende a subir muito. Em compensação, ela vai ser uma carta que vai ser usada, ela volta e meia vai aparecer no meta, e alguém vai sempre olhar torto pra ela e vai tentar montar um deck, e provavelmente a pessoa que tentar montar o deck consiga efetuar um top em algum torneio, talvez até ganhar, e o combo dela vai ficar cada vez mais evidente. Traptrix Reflesia. A Reflesia é uma carta bem interessante de tu abrir de first turn. Principalmente a gente vê as builds do ACG. As builds do ACG elas são muito focadas, com poucas traps. São mais focadas no ATK mesmo. E uma, duas traps é sempre a temática dos decks. A gente tá vendo o aparecimento de cartas como Treacherous Trap Hole também, agora já tá valorizando. É uma carta muito interessante de tu usar em auxílio a Reflesia. E um rank 4 genérico que qualquer deck faz. Muito bom, por sinal. Tem um ataque e defesa decentes. Ela cria uma oportunidade de tu ter uma resposta pro cara e tu ter um -1 no teu deck. É uma coisa bem incrível. E é uma das formas de, se tu não tá muito bem, de tu, tanto no PEP quanto no Magician Pêndulo, tu abre com uma open decente se tu não tá muito bem. Eu achei uma carta muito interessante e ela vai alcançar slot, ela vai ser uma staple do extra deck, mas não para todos os decks. Eu acredito que não vai ser todos os decks que vão colocar, mas o Pepe e o Magician vão aproveitar muito bem ela. Uma staple de extra muito importante para esses dois decks. Cosmojo é uma carta que à primeira vista ela me lembrou muito a Fire Lake do Burning Abyss quando ela foi anunciada. É uma carta com um efeito muito bom e que tu olha pra ela e tu pensa no Destroyer à primeira vista. Ela é especificamente pro Cosmo, obviamente, mas ela cria uma situação dentro do meta. Porque o Cosmo, querendo ou não, ele vai ser um deck meta, ele é uma das galinhas dos ovos de ouro da Konami aqui pro ocidente. Ele tem que ser um deck forte, ele vai ser um deck forte. Ele é o novo Burning Abyss. Então, cartas exclusivas que sejam demasiadamente fortes vão ser lançadas. Eu acredito que a Cosmojo é uma das cartas mais fortes, aliada ao Destroyer do deck. E realmente vai fazer muita diferença nesse meta. Eu deixei ela na metade da lista, porque agora a lista vai começar a ficar cada vez mais subjetiva. A gente não tem como prever muito bem as coisas no futuro. Só que eu acredito que a Cosmojo realmente vai fazer muita diferença no deck. Apesar de ela ser uma trap, vai atrapalhar um pouco o ATK do deck, mas vai dar a consistência que o Cosmo tá precisando. E ela afeta a Grave também. O Cosmo vai ter uma match um pouquinho mais decente também contra o Pepe também. Twin Twisters. Twin Twisters é a carta que finalmente a gente vai poder olhar pro Mystical Space Typhon e dizer: não vou mais te usar, cara. Desculpa, é mal, mas eu não vou mais te usar. Por quê? O Typhon era aquela carta que tu tinha que usar ela meio que contra gosto, e porque geralmente o meta pedia o Typhon. Até chegar os pêndulos, o início deles também, lá com o Clifford, os decks realmente poderosos de pêndulo, tu não queria usar Typhon. O Typhon era horrível, só que tu era obrigado a usar o Typhon. Agora a gente tem a Twin Twisters e ela te dá um plus, né? Apesar do custo de uma carta da tua mão, ela destrói mais uma. Nesse formato, cartas que tenham resposta, elas vão ser cada vez mais utilizadas, principalmente por relação a uma magia rápida. Ela te permite ter uma resposta. E isso vai ser muito necessário. Tem os próprios decks de pêndulo que vão ter uma dificuldade com o Spellful Grace, que já está acontecendo, o pessoal já está fazendo esse meta-call, que na verdade eu já acho que nem é mais meta-call, é um estabelecimento do meta mesmo. Tu jogar com um deck que não seja pêndulo, tu utilizar o Spellful Grace, porque realmente está muito forte os pêndulos. E a Twin Twister ela vai te permitir dar uma resposta rápida a alguns problemas, e até mesmo nas mirror matches também, se tu já tiver controlado bem o cara, estiver no top deck, e tu conseguir controlar o fato da Pêndulo Zone não estar setada, no caso. Então a Twin Twister eu acredito que ela vai ser uma das cartas mais influentes, ela dá um up em alguns decks também, como o próprio Burning Abyss, mas não acredito que deck Rogue, apesar de usar ela, não vai ser uma coisa muito
Acho que o Infernoid também vai conseguir utilizar ela bem, mas nada demais em referente aos outros decks. Acredito que os decks Tires, os decks Metas, no caso, eles vão utilizar bem melhor e de maneira mais efetiva. Performapal Pêndulo Sorcerer. O Performapal Pêndulo Sorcerer, ele eleva o nível do Magician Pêndulo e de todas as suas variantes a um nível além. Aqui, principalmente no sul, a gente tem o costume de chamar o Pepe ou até o próprio Magician de mais 12. Graças a alguns combos que tu consegue fazer, tu abre com uma vantagem muito grande no teu primeiro turno, mesmo tu sendo o first player. O que no Yu-Gi-Oh! Já não era uma coisa tão boa tu ser o first player desde que a gente perdeu essa Sadral. Foi uma das decisões mais acertadas no meu ponto de vista do jogo. E ele eleva o nível do deck. Ainda tem uma controvérsia se ele vai ser nerfado ou não. Eu acredito que ele não vai ser. Se ele destruir os monstros na Pêndulo Zone, vai fazer efeito normal. Eu acredito que a Konami não vai perder a galinha dos ovos de ouro tão cedo. E acredito que ela vai ser uma carta muito influente nesse meta. Apesar de ela estar restringida a um deck e algumas variantes de deck. Sonic Strike é uma das cartas mais fodas que eu já vi nos últimos tempos de negação. Ela é uma carta que tem um custo quase que irrisório pro que ela faz. E ela vai dar suporte a muitos decks que já não são mais tão fortes ou que não tem uma força tão grande. Obviamente os decks meta vão conseguir usar ela muito bem. Acredito que o Cosmo vai fazer uma utilização muito abusiva dessa carta. E ela vai ser um divisor de águas. Assim como nós tivemos uma época quando saiu a Solemn Warning, em que a gente dividia os players entre quem tinha e quem não tinha, eu acredito que essa carta vai ser um desses divisores novamente. Apesar de eu não acreditar que ela vai ser a carta mais influente do formato, desse meta agora de 2016, ela vai ser muito influente sim. Vai dar um apoio muito forte para todos esses decks que estão vindo aí. Cyber Dragon Infinity. Cyber Dragon Infinity é uma OCG import, ela já é um pouquinho antiga já, e ela gerou muita confusão no OCG. Em todas as listas ela tinha slots nos extra decks, e o slot dela leva mais alguma outra coisa. Por exemplo, tu tem que usar o Cybernova, então já são 2 slots, mas é um bicho muito forte, tem um efeito muito bom. Eu não vou falar aqui do efeito dele, eu vou falar do impacto da carta em si, assim como todas as outras. E eu acredito que seja a carta que vai ter um maior impacto, pois todos os decks conseguem fazer ela praticamente. E ele é uma coisa que é um fator novo no jogo e que vai providenciar para nós, players, muita dificuldade de lidar contra ele. Então eu vou deixar ele aqui como esse primeiro lugar, porque é uma carta realmente muito poderosa. Bem galera, esse foi o vídeo então. Eu tentei fazer um compilado, tentar falar de maneira um pouco mais rápida para vocês, individualmente de cada carta. Não vou entrar no mérito dos efeitos, até porque nós já sabemos os efeitos delas. Esse vídeo mais é para discussão mesmo, do que realmente vai ser efetivo, do que não vai ser efetivo, o que vocês acham, o que vocês não acham, se vocês concordam ou não concordam. Espero que vocês tenham tido muita sorte no Sneak Peek. Caso vocês não tiverem um Sneak Peek nesse final de semana, provavelmente vai ser nesse final de semana que passou, vocês vão ter no próximo. Depende das lojas de vocês. Acredito que em todas as lojas do Brasil chegou na data correta, que é uma coisa que é realmente louvável. A gente tem que ter esse discernimento que as coisas estão começando a funcionar, então no mundo do Yu-Gi-Oh! Aqui no Brasil. Então é legal isso. Queria pedir para vocês dar um joinha, compartilhar o vídeo como sempre. Dicas e sugestões vocês podem postar aí embaixo, vocês podem entrar em contato. A gente começou agora a página do Facebook também, ela já tá com alguns likes aí, queria agradecer a toda a galera. E é isso pessoal, até a próxima.